Olá, pessoal. A gente vai dar, então, continuidade às atividades da jornada do EBEP, agora na parte da tarde. A próxima mesa, então, se chama Heranças do Patriarcado. A gente contaria com a presença de 3 convidadas, né? Mas, infelizmente, a Carolina perdeu um voo, né? Então, não vai conseguir estar com a gente. Então, a mesa vai ser composta pela Morgana e pela Patrícia. Eu vou, então, apresentar rapidamente as duas. A Morgana Heck, ela é psicanalista, doutora em teoria psicanalista pela FRJ e mestre em teoria da literatura pela Universidade do Porto. A Patrícia Serfati é psicanalista, doutoranda em saúde coletiva pela FRJ, mestre em teoria psicanalítica também pela FRJ, membro do EBEP Rio e do Núcleo de Apoio e Pesquisa em Psicanálise da Policlínica Piquet Carneiro, na UERJ. Então, a gente vai começar com a fala da Patrícia, que se intitula O Núcleo Perverso da Masculinidade Hegemônica. Em seguida, vamos ouvir a Morgana, né, cuja fala vai se intitular Palavras de ódio e palavras obscenas, quem tem medo? Obrigada a presença de todas, todes e todos. Agradecer também ao EBEP por esse espaço, né, em que a gente pode compartilhar nossas inquietações. E, conforme a Mariana ponderou, a gente vai ter uma conversa aqui sobre o núcleo perverso da masculinidade hegemônica. E o que eu chamo de perverso aqui não é uma estrutura perversa, mas um modo de relacionamento perverso, baseado em relações de poder e subjugação dos outros corpos, né? Eu vou me ancorar um pouco na obra de Bourdieu, da masculinidade, né, dominante, e violência simbólica, sobre a dominação masculina e a violência simbólica. Eu vou abordar também a influência lesiva de alegorias das histórias míticas, que se apresentam como ideologias que inoculam uma moral impregnada pelos valores patriarcais. Através da experiência cultural, Winnicott se refere à cultura como um conjunto de valores que vigoram em determinada cultura e que as pessoas assimilam. E eu destaco aqui o manejo dos grupos e das religiões, por meio das alegorias dos textos ditos sagrados, né, que inculcam um dogma sobre a estrutura histórica do inconsciente, a suposta inata inferioridade das mulheres e seu destino à submissão. Textos que servem como referência do pensamento ocidental. E o que eu vou mencionar aqui é apenas um azulejo que compõe esse mosaico do pensamento patriarcal, né? E o Bourdieu ele apresenta o ato sexual como fundador da relação de dominação masculina. Ato sexual concebido pelos homens como uma forma de dominação, apropriação e posse. E não é muito incomum que os homens se utilizem do sexo como humilhação, né? E manifestações de estupro coletivo, subjugação das masculinidades de não dominação, pedofilia, pornografia como um festim, a destruição dos corpos femininos, trans, crianças e as masculinidades de não dominação. E conforme Bourdieu destaca, né, as mulheres elas estão preparadas para viver a sexualidade como uma experiência íntima e fortemente carregada de afetividade, enquanto os homens tendem a compartimentar a sexualidade, concebida como um ato agressivo, sobretudo físico, de conquista orientada para a penetração e o orgasmo. E Freud, em 1905, né, nos 3 ensaios da sexualidade, destaca que a maioria dos varões inclui uma mescla de agressão, de inclinação a subjugar, ancorada na necessidade de vencer a resistência do objeto sexual de outra maneira que não mediante o ato de cortejar. E se a gente for pensar, né, durante muito tempo, a questão do prazer feminino nunca foi considerada nas rodas de conversa da masculinidade. Isso começou a ser ponderado com a saída da mulher para o mercado de trabalho, quando ela entrou em contato com outros homens. Inclusive, né, num texto de 1912 sobre a mais comum depreciação da vida amorosa, o Freud vai falar sobre essa cisão que os homens fazem, né, entre a ternura e o sexo.
e que as mulheres destinadas à procriação, ao casamento, né, elas estariam relacionadas aos objetos incestuosos da mãe e da irmã, e por isso estaria muito difícil relacionar essa mulher, né, que é escolhida a partir das qualidades da mãe, com sexo. E as mulheres ditas, né, no inconsciente desses homens, que o Freud dizia como mulheres qualificadas, e a gente vai fazer já uma interpretação disso, considerando o nosso contexto de sociedade brasileira, eram as mulheres que eram dessexualizadas, enquanto os outros corpos lançados no inconsciente desses homens como objetos desqualificados eram as mulheres hipersexualizadas, né? E a gente trazendo isso para o nosso contexto, né, são mulheres também que são destinadas ao estupro, aos abusos, à maternidade solo, ao estelionato afetivo, que eu quero dizer da sedução sem comprometimento, e enfim, de vários outros abusos que a gente ainda vai comentar aqui. Então, existe uma estratificação, né, das mulheres, principalmente no nosso contexto colonial, em que os corpos brancos herdam os privilégios da colonialidade e os corpos negros, indígenas, dos imigrantes, racializados, das mulheres não brancas, das mulheres não heteronormativas e trans, né, sofrem exatamente a violência, o feminicídio, estupro, como eu falei, e são corpos destinados ao trabalho pesado e atividades produtivas. Inclusive, também são corpos, né, que na área de saúde são os corpos que recebem menos anestesia. E antigamente, no parto, quero dizer, e antigamente, inclusive, esse preceito bíblico que a gente vai falar daqui, né, que as mulheres deveriam conceber com dores de parto, fazia com que alguns médicos não dessem anestesia nas mulheres, para que elas cumprissem, né, essa premissa. E hoje, como isso mudou um pouco, né, os corpos negros ainda são os corpos que recebem menos anestesia, porque as mulheres negras são tidas como as guerreiras, as fortes, né, quando, na verdade, elas são simplesmente as mais vulneráveis. Então, eu quero trazer aqui o machismo como violação dos direitos humanos, né? Porque ele impossibilita a mulher fruir de um lugar de paridade, seja nas relações com os homens, seja nas relações amorosas, nas relações de trabalho, sociais, enfim, em qualquer contexto, né? E trazendo aqui um pouco, né, dessa alegoria mítica da criação do mundo e pensando como essa ideologia se insere no nosso inconsciente cultural, né? E Bourdieu fala dessa violência simbólica, porque a gente tem várias modalidades de violência, desde a violência física, psicológica, a violência da indiferença, que ela também é brutal, né? Ela parece mais leve, mas ela é brutal, porque ela ocorre através das microviolências, violências de baixo impacto, mas que exercidas de forma continuada, detona a saúde mental das mulheres. Então, a violência simbólica, ela consiste naquele que é dominado, incorpora a relação de dominação com naturalidade, sem perceber que está advogando a favor do dominador, de seu agressor. E quando a gente traz essa alegoria bíblica da criação do mundo, que inaugura, né, com esse homem que dá um nome de Adão, que na verdade não é um nome masculinizado, mas é Adam, que significa a palavra pessoa. Adam Echad, a primeira pessoa da criação, não é um homem. Mas esse nome é masculinizado justamente para lançar o homem no topo dessa hierarquia da criação, aquele que vai dominar sobre todos os outros, né? Então, esse é o primeiro elemento do patriarcado, é a masculinização desse nome. E não há um binarismo, né? Esse homem é criado macho e fêmea. O que existe aí, né, é uma androgenia. E nessa criação, né, essa primeira mulher, que ela raramente é mencionada, existe essa mulher que não é feita da costela, que é criada do pó, uma relação de paridade com esse homem, ela reclama estar por cima no ato sexual, né? Então, esse homem não aceita que ele se retira. E essa mulher, que é a mulher erotizada, a mulher insubmissa, que são elementos da remoção patriarcal,
Essa mulher não aceita estar com esse homem nessa relação. Então, cai um sono sobre esse homem e é retirada uma costela, ou seja, é retirado o elemento feminino desse homem. Aí se funda o patriarcado, que é a retirada desse elemento feminino. Então, essa segunda mulher era criada nesse lugar de subjugação, nesse lugar de domesticação, a mulher que foi idealizada pelo patriarcado, que tem uma forma de se comportar, de baixar os olhos, de falar com recato, uma forma correta de se sentar, a docilidade, a amabilidade, uma mulher que não se rebela, uma mulher estéril sexualmente, uma mulher que mais à frente vai ser dito que seu desejo será para o seu marido, né? Então, essa mulher, a primeira mulher, ela vira um demônio, ela é desumanizada e ela retorna na forma de uma serpente, que é justamente a mulher insubmissa, a bruxa, a feminista, a serpente, né? Nós temos aí a primeira feminista da criação, né? A Lilith, a primeira mulher. E ela volta para alertar essa segunda mulher desse sono psíquico que ela está caindo, desse paraíso que é apresentado, da proteção da masculinidade, né? Que é essa proteção que, na verdade, é apenas um engodo para depois exercer domínio e controle, né? Mas ela cai nessa visão paradisíaca, né? Nesse paraíso de cuidado e proteção, quando, na verdade, o que acontece é um processo de sedução, dominação e manipulação. Então, essa mulher vem advertir, né? Olha, se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e você será como Deus. O que a gente pode entender como Deus, né? Esse Deus que foi criado, a imagem, né, da masculinidade hegemônica, que é ancorado na onipotência e no delírio de invulnerabilidade. E essa mulher come esse fruto e oferece ao homem. E o que acontece, que o patriarcado faz, é lançar inimizade entre as mulheres, né? Quando ele reclama essa desobediência. E a mulher, ela culpabiliza a outra. Esse é o efeito que o patriarcado surte sobre as mulheres, né? A serpente me enganou e eu comi. E o homem, que primeiro ao receber essa segunda mulher diz: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, isso significa ela é minha propriedade, ele agora já muda o discurso. A mulher que me deste, né, não é mais carne da minha carne nem osso dos meus ossos. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Quando ele ouviu da boca desse suposto criador a proibição, e essa segunda mulher não estava presente. Ela foi criada posteriormente, mas ela é culpabilizada, né? E aí, a inimizade entre as mulheres. Tu pisarás sua cabeça e ela morderá seu calcanhar. E um outro elemento do patriarcado é fazer com que a palavra das mulheres seja desacreditada. Então, a intenção da primeira mulher de alertar a segunda, ela é desvirtuada, como se ela estivesse invejando uma posição de submissão da outra. E isso a gente vê muito recorrente na nossa sociedade, quando mulheres denunciam abusos, estupros, violências, como a palavra dessas mulheres é desacreditada. Inclusive episódios, né, de crianças que são abusadas e que engravidam, e que é concedido um aborto legal, e simplesmente alguns hospitais não fazem esse aborto legal, que a criança foi vítima de um estupro, de um abuso, às vezes com 10, 11 anos de idade. Essa criança, às vezes, é obrigada a entrar no hospital escondida no porta-malas de um carro. E tem uma multidão na porta desse hospital gritando assassina para essa criança que já foi violentada. E ninguém vai para a porta desse agressor gritar assassino, pedófilo, ou seja lá o que for. Então, o Bourdieu vai falar desse amor como subordinação aceita, que é o modelo dessa segunda mulher. Como, às vezes, muitas mulheres, né, aceitam essa subjugação porque acreditam que essa é a forma de receber o amor do patriarcado. A obediência ao pai, a obediência ao marido, a obediência a toda essa ideologia que é pregada pelas religiões, nas escolas, na igreja, pelo Estado, né? E aí, Bell Hooks vai falar da sororidade feminista, né, que está fundamentada no comprometimento compartilhado da luta contra a injustiça patriarcal,
e não importa, né, a forma que a injustiça tenha. Por isso que é importante a gente sempre considerar o feminismo interseccional e as modalidades de violência que ocorrem, né, nas diversas modalidades de habitar o corpo feminino. E outro ponto também muito importante que a Bell Hooks fala, né, é que não é possível haver verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. E isso é o maior êxito, né, do projeto patriarcal, são as crenças religiosas. E como isso se constitui como violência simbólica, uma vez que as mulheres mesmas defendem os lugares de exclusão e os lugares em que elas são objetificadas e subalternizadas. Então, quando a gente, né, fala da masculinidade, né, e geralmente o feminismo ele é visto como o ódio das mulheres aos homens, ou uma forma das mulheres quererem se sentir superiores aos homens, e a Bell Hooks ela vai falar exatamente que é apenas uma luta contra o sexismo, não é uma luta contra os homens. E é claro que a Bell Hooks vai falar sobre as masculinidades feministas, né, e vai falar do homem como um aliado de luta. E é claro que esse homem não é a masculinidade hegemônica, né? A gente está falando aqui de masculinidades de não dominação. Então, o que a gente espera, né, desse homem? E essas masculinidades feministas, né, que elas estão na luta contra o feminismo, estão aliados das mulheres, né, na luta do desmantelamento do patriarcado. O que a gente não quer ouvir é: mas eu sou diferente, mas eu sou um homem bom, ou meu pai é bom, ou meu avô era maravilhoso. A gente não quer ouvir esse tipo de discurso, porque isso desqualifica a fala das mulheres e coloca o seu contexto individual como se fosse algo pertinente à sociedade maior. O que nós queremos da masculinidade, desses homens que são aliados das mulheres, é que eles intercedam junto às outras masculinidades, aos seus colegas, amigos, parentes, pais, quando eles exercem violência recreativa, quando eles não pagam a pensão dos filhos, quando eles abandonam as mulheres e suas crianças, quando eles abandonam o lugar da parentalidade, deixando essas crianças, né, à deriva, não só financeiramente, mas também psicologicamente. O que a gente quer é que os homens intercedam, que os homens se coloquem, né, e que não fiquem aliados dessa broderagem, fingindo que não ouviram, fingindo que não viram, né, e se tornando isentos, porque o silenciamento dos homens é uma responsabilidade compartilhada nisso tudo que nós estamos vendo na nossa sociedade. Então, o que nós exigimos, né, desses homens que se colocam, né, do nosso lado nessa luta contra o patriarcado, contra o sistema patriarcal, é que eles se posicionem, é que eles exerçam uma responsabilidade compartilhada. Então, eu acho que eu fecho por aqui a minha fala e muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Vou passar agora, então, a palavra para a Morgana. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao IBEP pelo espaço e a todos que estão aqui assistindo. O meu trabalho ele se chama Palavras de Ódio e Palavras Obscenas. É sobre um documentário, um filme documentário chamado Quem Tem Medo. O documentário é de Delane Lima, Henrique Zanoni e Ricardo Alves Júnior, apresentado no festival É Tudo Verdade do ano passado, 2022. Primeiro que eu queria começar contando que eu escrevi esse resumo no dia 8 de janeiro desse ano, 2023. E é um documentário que ele reúne uma série de violações artísticas que aconteceram na história recente do Brasil, na administração cultural pública e nos espaços de museus e da internet, principalmente, e que reúne essas violações sobre as quais eu vou falar aqui.
E nesse dia, como todo mundo sabe, obras foram esfaqueadas, né, no Palácio do Planalto, entre elas as mulatas, a bailarina e a araguaia, foram vandalizadas no Palácio do Planalto. Então, estava eu lá de tarde escrevendo o resumo quando comecei a ver as notícias e pensei que valia a pena seguir em frente com esse trabalho. Então, de 2016, com o cancelamento da exposição Queer Museum pelo Santander Cultural de Porto Alegre, até o dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil aumentou drasticamente o número de ataques, proibições e processos judiciais a artistas e obras, chegando a ser, em 2019, o quarto país que mais processou artistas no mundo. Como o documentário mostra, o conteúdo alvo da censura foram majoritariamente obras com representações da diversidade sexual e religiosa, né? Principalmente obras com representações ligadas às religiões de matriz africana e à diversidade sexual, principalmente representações ligadas à comunidade LGBTQIA+. A censura vestiu a velha roupagem de defensora da família tradicional cristã e agiu de forma performática. É esse ponto que eu quero tratar nesse trabalho. De forma performática, com incitações ao discurso de ódio em torno da defesa da infância e da dignidade do homem de bem. A internet, terra onde tudo começa e nada acaba, engrossou o fio censório ao mesmo tempo que o pulverizou no ar. Um visitante do Queer Museum, fervorosamente ofendido, assíduo semanal das obras do Santander, filma uma das obras e posta na internet dizendo, abre aspas, isto aqui é praticamente prostituição infantil. Nem mesmo um travesti vai concordar com isto aqui. Fecha aspas. No Congresso, cópias mal feitas em folha A4 tornaram-se objetos de disputa entre deputados. É arte, não é arte, é apologia, não é arte boa, é arte ruim, é crime, criminoso é você, etc. O Ministério Público é convocado e constata, é arte, não tem apologia à pedofilia nem à zoofilia. A judicialização da censura ganha caráter incendiário ao incitar e instrumentalizar a violência contra artistas. Esta cena, demonstrada pelo documentário, indica o que Judith Butler apresenta como discurso de ódio propriamente dito. Segundo a autora, odiosos não são os significados que estão por trás das palavras utilizadas nessas performances de censura. Neste caso, pelo visitante do museu, né? Mas o que seria odioso seriam as palavras que elas atuam, as palavras que elas performam. Em seu livro Discurso de Ódio, uma política do performativo, Butler afirma que o discurso de ódio é incendiário porque ele performatiza como um desvitalizador da linguagem. Isso porque ele atua reduzindo a discurso o que é carregado de potência de ato, despotencializando o fator atuante dessas expressões humanas e políticas. Dito de outra maneira, né, o que a Butler fala sobre o discurso de ódio é que ele diminui a distância entre as palavras e as coisas, operação similar ao trauma, ação traumática e a pulsão de morte. Neste caso, vale lembrar, estamos falando das artes, que são sempre expressões humanas e políticas que operam fazendo justamente o contrário, alargando, encorpando a distância entre as coisas e as palavras. Seguindo essa perspectiva de Butler, no caso do Queer Museum, então, o que teria sido censurado ali seria o fator atuante e atual daquelas obras, que correspondem a anos de transformação e luta política que operaram dentro do próprio campo da arte, dentro dos seus próprios códigos, principalmente a partir da relação mais aproximada entre artista e espectador. O subtítulo da exposição era Cartografias da Diferença, questão trabalhada pela arte moderna, principalmente a partir da noção de acontecimento estético, domínio dos efeitos e da relação obra-espectador. O encerramento antecipado da exposição, despotencializante, visa aniquilar não só a representação gráfica da sexualidade perversa polimorfa, representada em algumas das obras, mas a expressão sensória do acontecimento.
Além disso, o que seria aniquilado também seria o lugar propriamente dito e literal do artista, uma vez que esses ataques foram feitos dentro do espaço do museu, lugar em que passado e futuro se cruzam. Por fim, seria aniquilado também o próprio estranhamento, vale dizer, que caracteriza justamente a performatividade do infantil, o que atualiza a experiência humana de transformar a si a partir do encontro com a alteridade. O visitante semanal performatiza a censura ao instrumentalizar essa relação de estranhamento entre espectador e obra, atacando a relação, afirmando que aquelas obras de arte aniquilariam a infância. O ponto é que ele realiza no ato essa ameaça. Com efeito, tanto o discurso de ódio como a arte são performáticos. A diferença, diz Butler, diz respeito ao poder de agenciamento. Enquanto uma performance artística potencializa a dimensão de agência da linguagem, a performance que o discurso de ódio realiza é a da sua desvitalização a partir da demonstração de uma soberania. Por isso, segundo a filósofa, o discurso de ódio não representa a violência, mas ele a atua no seu aspecto formal. O enunciado seria a própria ação. Trata-se, enfim, de um traço clássico da censura de Estado que posiciona o sujeito de forma subordinada à ação previsível do poder, operando como uma colonizadora do futuro. Toda censura, afinal de contas, apresenta na sua forma de censurar a garantia de sua própria continuidade e razão de ser, na certeza de um futuro em que continuará tendo espaço para ser performada. No caso do discurso de ódio, o ato performativo é a própria censura, que produz e legitima um discurso ameaçador do tipo, abre aspas, a arte será heróica e nacional ou não será nada, etc. É a própria performatização da injúria. Uma das peças censuradas que o filme exibe, O Evangelho segundo Jesus, Rainha dos Céus, também foi parar na internet através da fala inflamada do deputado federal pastor Sargento Isidório, que ameaça derramar sangue caso o espetáculo continue a ser apresentado, por se tratar de um monólogo encenado por Renata Carvalho, uma atriz travesti. Com a Bíblia na mão, apontando o dedo para uma câmera, faz um breve ato falho, querendo dizer reação, diz relação. Toda ação gera uma reação. O ato falho deixa escapar no discurso ameaçador o que o próprio Isidório pretende performar com seus eleitores e apoiadores, uma relação. De fato, as ações na arte geram reações. O ator José Neto Barbosa, por exemplo, que apresentava um outro monólogo chamado A Mulher Monstro em Recife, foi apedrejado. A personagem, uma bolsonarista de elite que diz frases como a ditadura hoje é a ditadura gay, tem uma jaula em volta de si, de modo que a pedra bateu na trave, literalmente. Em Curitiba, noutra apresentação dessa mesma obra, a polícia rondou o teatro onde ele se apresentava de sirene ligada. O ator afirma, o espetáculo acontece na plateia. Enquanto eu estiver incomodando, eu vou continuar fazendo a peça. Voltando a Butler, ela afirma que o trauma social produz uma sujeição contínua, através de discursos que reencenam a injúria por meio de signos que obstruem a cena e a recolocam em ação. Para a filósofa, é este o fator de repetição do trauma social, produzido por discursos sensórios como estes que o documentário mostra. Quer dizer, o que ela fala é que o que se repete, que o trauma social vai engendrando, é uma corrente que vai incitando novos discursos, vai produzindo novos discursos, né? A censura instaura uma situação, instaura uma dimensão traumática que incita e que produz novos discursos, né? Então, a gente viu, a pessoa começa filmando uma obra no museu e termina acampando na frente de quartel, né? Então, é uma corrente que tende a se multiplicar. E aí, contrariamente a isso, né, minha questão aqui de pensar junto com vocês é no sentido da arte que iria justamente no sentido contrário, né, de produzir estratégia que parariam essa correia, né, de produção de novos discursos sensórios e de produzir estratégias de enfrentamento. Tem várias maneiras de pensar isso, tem muitos caminhos de pensar essa forma, né? Mas como
o signo que se repete nesses atos sensórios todos ou sua maioria, tem a ver com a obscenidade, né? O que se diz, a justificativa que se diz é isso é obsceno demais para ser mostrado. Eu trabalhei aqui com um texto do Sandor Ferenczi chamado Palavras Obscenas, Contribuição para a Psicologia do Período de Latência, né? A gente pensar assim, o que para a psicanálise é uma coisa obscena, né? Para tentar estabelecer um diálogo aqui, um link com a psicanálise. Então, nesse texto, o psicanalista húngaro Sandor Ferenczi, ele percebe que em algumas análises, certas palavras elas se caracterizam por uma performance paradoxal no discurso. Por um lado, elas são interditadas e, ao mesmo tempo, elas são saturadas de potência emotiva e motora. São palavras que não são ditas, mas com alto potencial comunicacional, que convocam mais a relação do que a interpretação. Esse paradoxo, segundo Ferenczi, ele não é entre o que a palavra é e o que ela quer dizer, mas entre a sua possibilidade e impossibilidade de ser dita, né, de existir. Para o autor, a figura dessa palavra obscena seria a palavra que sai de forma debochada da boca de um adolescente diante de um conteúdo sexual manifesto. A obscenidade, nesse caso, da figura do adolescente, estaria justamente na intensidade com que ela se encontra latente. Seriam palavras que aparecem como fora do campo, né? Sem corpo, sem autoria, por serem de um registro do impensado, né? Ou do impensável, que não se passou. E uma questão interessante que ele coloca é que essas palavras são dotadas de um potencial estético quando entram, por exemplo, numa sessão de análise, que é o caso aqui que eu estou querendo direcionar essa discussão também para a clínica. São dotadas de potencial estético, já que o analista teria que fazê-las trabalhar, inseri-las no contexto da análise, né? Como diz Jacques Rancière, a estética acontece a partir da presença de um não-pensamento no pensamento. Então, a questão aqui é como tornar pensamento, né, um impensável. O link dessas questões com o filme que me ocorre seria esse período sombrio da cultura brasileira estetizável, tornado pensável? Que heranças ele deixa para a cultura num contexto em que a própria palavra censura vai se tornando obscena, se levarmos em conta o retorno traumático que ela opera no contexto atual brasileiro. Para muitos brasileiros, ela chega à memória na forma como Ferenczi descreve, infantil e acultural, carregada de uma amnésia em relação à censura prévia praticada na ditadura militar. Não é à toa que muitos dos mandos e desmandos observados na administração cultural pública de 2016 até 2023 foram muitas vezes associadas à quinta série em comentários de internet. Coisa de quinta série, lia-se. A quinta série, como sabemos, é justamente o período em que os pré-adolescentes se encontram, em sua maioria, em plena latência, num deboche obsceno, saturado de sexual. Outra leitura possível da pré-adolescência, num sentido laplanchiano, é o do amortecimento erótico, que ocorreria em virtude de um retorno traumático do sexual estrangeiro. Penso que é mais ou menos assim que esta forma de censura opera, performatizando uma espécie de farsa da obscenidade, convocando este amortecimento do erótico. No artigo As Coisas nas Palavras, Jogo Andar comentou este texto de Ferenczi, associando as palavras obscenas à arte, associando as palavras obscenas ao trabalho artístico, pela capacidade que a arte apresenta de tocar nas palavras, em seu sentido original, semi-soterrado. São palavras que, para Ferenczi, estão como que na ponta da língua, com função de desnudamento. Ele escreve, abre aspas, a palavra obscena encerra um poder particular que obriga, de algum modo, o ouvinte a imaginar o objeto denominado, o órgão ou as funções sexuais, em sua realidade material. O autor deixa claro que essas palavras são carregadas de visualidade e presença e que vão em socorro da memória através da produção de imagens de caráter onírico. Por essa razão, são ainda mais presentes em situações clínicas de sujeitos traumatizados. O que o artista faria seria um trato estético desse caráter obsceno do real. Nesse sentido, dizer que a arte é obscena é, de fato, conferir-lhe reconhecimento, novamente. Para Hal Foster, a obscenidade que a arte opera é a de fazer retornar o real.
Ele fala que existe sempre nas novas apresentações da arte um retorno do que não foi assimilado na relação anterior entre público e obra. E é nesse sentido que a arte diz os indizíveis. O cancelamento da exposição não faz com que as obras deixem de existir, mas interfere no curso da criatividade e produz solo encadeamento do discurso de ódio, na definição de Butler, o que, por sua vez, deixa como herança a tarefa de reobscenizar certas palavras, principalmente essas palavras-chave, como censura, liberdade de expressão, arte, artista. Ferenczi ainda afirma que as palavras obscenas possuem caráter regressivo e alucinatório, como no sonho, né? O que é muito bem-vindo na vida artística, vale lembrar uma vez que todo retorno é uma possibilidade de abrir caminho novo. No documentário Quem Tem Medo, essa ligação entre censura e obrigatoriedade a criar aparece na fala do ator e diretor Biagio Pecorelli, que teve sua peça Respública, 2023, impedida de se apresentar na Funarte pelo então diretor do Núcleo de Artes Cênicas, Roberto Alvim. Futuro ministro relâmpago da Secretaria Especial de Cultura, Alvim negou ao Ministério Público que existia estética na peça. Ele disse, essa peça não tem estética, por isso ela não pode ocupar o espaço da Funarte. O autor da obra conta uma experiência emblemática. Ele diz, uma experiência emblemática de abrir o jornal e encontrar a peça lá. E ser esta a confirmação de que o espetáculo não teria como acabar. Ele diz, a realidade foi mastigando a peça, tudo que era risível foi ficando verossímil, a peça foi sendo alçada de novo a um lugar de potência. Todo dia a gente abre o jornal e a peça está lá, o governo não deixa a peça acabar. O coreógrafo Wagner Schwartz relata algo similar quando conta sua experiência de ter sido morto nas redes sociais através de fake news, após os ataques que sofreu com a performance Labette, na qual uma criança toca seu corpo nu. Como ele se viu morto na internet, conta, a sua estratégia criativa, reparadora e revitalizadora foi escrever um livro cujo personagem é um morto que fala. Qual o melhor uso da repetição? Butler questiona. Como o discurso de ódio pode ser citado contra si mesmo? A autora propõe refletir sobre um fato. A regulamentação do discurso de ódio invariavelmente o cita, gerando novas formas de sua propagação. Ela diz, parece não haver nenhuma maneira de minimizar seus efeitos, exceto através de sua recirculação, ainda que essa recirculação ocorra no contexto de um discurso público que clama pela censura de tal discurso. Parece ser o caso da jaula do monólogo, A Mulher Monstro. Ela, ao mesmo tempo, é apedrejada, mas permite que a peça aconteça. E permite que seja pensável esse acontecimento da censura. A partir dessas reflexões, me parece que um uso interessante da repetição é a reafirmação que a arte é obscena, sim, e que é seu papel ser obscena, performar a obscenidade do real. Reafirmar, inclusive, que o discurso de ódio é também uma performance da injúria e cujo enfrentamento parece ser o de performar esta inversão. Para finalizar, esse tema e sua complexidade me leva a pensar sobre a escuta dos sofrimentos contemporâneos. Por exemplo, Joel Biermann, em seu livro O Sujeito na Contemporaneidade, entre vários outros trabalhos, mostra como o paradigma do trauma se sobrepõe ao paradigma do recalque na atualidade, nas formas do sofrimento e da sua imperatividade sobre o psiquismo. A ausência de mediação psíquica, a ameaça constante de desvitalização, da catástrofe, da deserotização da vida são desafios cotidianos nossos de escuta. Freud já mostrava que a observação dos recursos criativos e estéticos do psiquismo, principalmente os que ele observou nos artistas, foram fontes diretas de investigação sobre a técnica da escuta. Os artistas que Freud observou e teorizou estavam fundando junto com ele a noção de inconsciente recalcado, participando de uma revolução estética, como sugere Jacques Rancière. Esses artistas que aparecem no documentário Quem Tem Medo e que estiveram no olho de um furacão que deixou marcas, participaram de que tipo de experiência? E suas reações, seus recursos criativos, o que trazem de contribuição à técnica da escuta, no sentido da reparação e da construção de futuro?
Retomando Butler e Ferenczi, fico com a impressão que essa experiência tem ligação com o desmentido. Quanto à elaboração, o que a arte afirma é o próprio material traumático que tem que ser usado na criação nova. Os relatos do documentário parecem reiterar a hipótese de Ferenczi e mesmo da teoria freudiana do trauma. A palavra obscena incita a visualidade, a colocar em cena e em imagens, novamente, a mesma imagem, até que ela seja recebida de outra forma. No artigo da Jo Gondar, ela articula ainda a importância, aí já abrindo para uma nova questão que vai ficar em aberto, a importância de respeitar a materialidade literal das palavras obscenas, ao cuidado com uma escuta não normativa, para não correr o risco de tomar o que é pelo que parece ser, deslegitimando-o. Esses estudos sobre censura na atualidade mostram o uso nocivo que uma certa soberania da representação acarreta em alguns casos e contextos. O que esta obra quer dizer no Santander cultural foi justificativa para um ataque cruel e instrumentalizado do discurso. Soterrou o que ela dizia, de fato e de direito. O que meu paciente está querendo dizer pode correr também esse mesmo risco. Enfim, são questões que ficam em aberto para pensar. Esse estudo sobre a censura é um tema que me interessou ao longo desse tempo, mas que em si, a censura em si, as formas como ela aparece, ela tem essa questão de performance e junto com ela uma articulação sobre pensamentos de como enfrentar, né, esse desafio de como citar o discurso de ódio contra ele mesmo. Mas as formas da censura, elas são muito pouco criativas nelas mesmas, né? Então esse assunto é um assunto que inevitavelmente ele me leva a pensar sobre a clínica também, sobre esse trabalho mais extremo com o trabalho criativo, né? E de como ele pode nos ajudar a reconstruir futuros individuais e coletivos. E é isso, as questões ficam abertas, eu trouxe para poder também pensar junto. E obrigada pela escuta.